Oi pessoal, tudo bem? Já estamos aqui ao vivo, iniciando essa live para falar sobre os ambientes e como esses ambientes influenciam os nossos relacionamentos. Oi Carol, oi Carla, oi Ludmere, que bom que você está aqui. É um prazer ter vocês conosco. Obrigada por estarem presentes. Vamos conversar muito sobre essa ligação entre a casa, né, nossos ambientes e nossos relacionamentos. E eu fico muito feliz que vocês estejam chegando. Carla, como ancorar o amor em casa, né? Essa é uma pergunta que... Não uma pergunta, né? Mas muitas vezes os clientes nos buscam, né? E me buscam para trabalhar o relacionamento, né? Oi, Maila! Saudade de você, querida. Então as pessoas buscam muito, né? Na verdade, quando elas buscam o Feng Shui, nem sempre elas têm essa clareza que elas querem trabalhar o relacionamento. Mas muitas vezes, conforme a gente vai nessa consultoria, a gente identifica que o Feng Shui vai trabalhar o relacionamento. E eu vou ensinar, sim, sobre como ancorar esse amor na casa, na residência, nos espaços em que a gente vive. E não só na nossa casa, né? Na nossa empresa. Porque essa linha relacionamento, ela vai para vários âmbitos, né? Para vários caminhos. Então, temos muitos assuntos, sim, para conversar. E é um prazer ter vocês presentes. A Beatriz acabou de chegar. Seja bem-vinda, Beatriz. Que bom ter vocês aqui. E a gente inicia. Eu quero que vocês, caso vocês tenham alguma dúvida, alguma pergunta, já podem começar a lançar esses questionamentos e eu vou estar trazendo conforme for lendo esses questionamentos e a possibilidade de responder, eu vou estar trazendo sim para vocês. Todas as respostas que eu puder dar, ok? Então vamos lá. É muito importante a gente compreender, e eu sempre falo o seguinte, que quando um cliente nos busca, né, me busca no consultório, geralmente esse cliente vem com uma queixa em específico e nós vamos trabalhar essa queixa no consultório e depois a gente vai para casa dessa pessoa, né, para o espaço dessa pessoa, para a residência ou para a empresa dela. E atualmente, recentemente, eu atendi uma cliente em que ela já vem há um tempo para o consultório, a gente está trabalhando toda a questão de relacionamentos dela. E esses relacionamentos é muito importante a gente ter clareza que as pessoas elas não entendem relacionamento, elas entendem relacionamento como só relacionamento de casal. Mas a grande sacada é compreender que esse relacionamento de casal tem dificuldade porque atrás existe um histórico de dificuldade nos relacionamentos, né? Então, nos relacionamentos muitas vezes familiar, com amigos. A maioria das vezes que a gente encontra, né, as pessoas que têm dificuldade em relacionamento, eles tiveram muitas dificuldades em construir amizades, em construir relações. E essa é uma cliente nessa estrutura. Ela vinha com dificuldade de assumir relações e atrás disso tinha uma dificuldade muito grande em relação à infância dela. E quando ela veio para a gente trabalhar toda essa questão da residência, como que a gente traz isso numa residência trabalhando relacionamentos, né? O que a gente tem que se atentar? Então a gente fez todo um Feng Shui de acordo com essa queixa que ela traz, de acordo com essa dificuldade que ela está trazendo. E de que forma a gente ancora o relacionamento na nossa vida, através dos ambientes, de que forma os ambientes influenciam na nossa vida de relacionamento. Então essa é a live de hoje. E eu estou aqui para ensinar vocês de que forma é que vocês podem identificar isso. Então, quando nós temos, eu, pessoa, tenho dificuldade de relacionamento, tanto com amizades quanto relacionamento de casal, porque a gente sempre inicia lá com dificuldades nesses relacionamentos de infância, com família, né?
a gente tem que estar atento às cores que nós vamos estar usando nessa casa. Então, se eu já tenho um distanciamento em relação às pessoas, em hipótese alguma eu posso usar cores frias, né? E eu quero que vocês contem pra mim, vocês têm usado cores frias na casa de vocês? Ah, e o que é cor fria, né? O que são cores frias? Muito cinza, muito azul, muito branco. Então, assim, se vocês têm usado isso na casa de vocês, isso é importante vocês estarem atentos. Porque se existe um distanciamento nas relações, essas cores também vai trazer um distanciamento, né? E essa cliente, ela queria usar o cinza. Tanto que ela usou o cinza, que ela gosta muito do cinza. E o que representa isso? Representa o mundo interno dela, as dificuldades no relacionamento. Porém, quando ela não abre mão do cinza, nós temos outros recursos para ajustar esse cinza. Então, a gente constrói ambientes muito quentes. Então, se você usa e gosta de usar muito cinza, que ele é uma cor fria, e ela gera um afastamento, o ideal é que você corrija isso de uma outra configuração. Oi, Dani, tudo bem? A Dani acabou de entrar. Então, que forma que a gente faz isso, né? Colocando muito tecido, né? Muito tecido nessa casa para aquecer as relações, né? Para aproximar as pessoas. Porque os tecidos, eles criam calor, né? Calor para as relações. A Carol tá fazendo um comentário. As paredes são todas brancas, pretendo colocar muitas plantas e objetos coloridos. Exatamente. E é isso, e essa é a grande sacada. Então vamos supor que você tem o cinza e você não quer abrir mão do cinza. Se você tem o branco e não quer abrir mão do branco, porque ele também entra numa cor fria, então a gente cria um ambiente super confortável, muitas plantas. A Caroline, quando ela colocar plantas no apartamento dela, ela vai trazer um ótimo Feng Shui. O Feng Shui, ele fala o seguinte: se você tem bastante plantas, isso cria um bom Feng Shui. Então, você colocar muitas plantas e objetos coloridos, isso é extremamente, traz um equilíbrio muito grande, né, para o seu espaço. E é exatamente esse o caminho, esse é o caminho. A Carla está falando que aqui é verdinho, muita saúde. Exatamente. Então, assim, muitas plantas trazem uma saúde, né? E um bom Feng Shui. Eu sempre falo assim para os clientes: querem ter um bom Feng Shui, usem muitas plantas. Então, a primeira informação que eu passei para vocês é: o cinza não é uma cor ideal. Sendo bem ajustada e equilibrada no ambiente, ok. Mas ela sozinha, com muito cinza nesse ambiente, não vai ser bacana. Então, se você quer construir uma relação de proximidade com as pessoas, uma relação de comprometimento, evite usar a cor cinza, evite usar muito branco. E quando a gente for usar essas cores, é importante que elas tenham um apoio gigante, né, de outros elementos. E quais seriam outros elementos? Então, nessa casa, a gente passa o cinza nas paredes. E o que a gente trabalhou na parte externa da casa? A gente colocou plantas, e olha só que interessante, Carol, você que vai colocar plantas. A gente colocou plantas duplas. Então, sempre duas mudas de plantas. E qual que foi o intuito? Oi, Janete, seja bem-vinda. Qual foi o intuito de colocar duas plantas? Ancorar o relacionamento. Duas plantas da mesma espécie, ancorar o relacionamento. Eu e o outro, tá? E aí, qual outra plantas que a gente usou lá? Nós colocamos uma cerejeira. E o que a cerejeira tem? Tem a cor rosa, né? A cerejeira rosa, ela dá flores rosa. Então, qual foi o intuito disso? Porque no guarda, o relacionamento, a cor dele é rosa. Então, a gente trouxe a cerejeira no tom rosa e colocamos as plantas em dupla. Ancora relacionamento. A Daniele está falando que ama o cinza e é muito saber que é possível usá-lo combinando com outros elementos. Exatamente isso, Daniele. E quando você conjuga isso de uma forma que traz equilíbrio, você pode manter, sabe? Com muitas plantas, com cores, com objetos pares ou objetos que remetam a relacionamento, né? O que é objetos que remetam a relacionamento? Quadros que falem de relacionamento. Oi, Ângela, seja bem-vinda.
quadros que falem sobre relacionamento, plantas duplas, imagens que representem relacionamento e cores que ancoram relacionamento. Eu vou dar uma dica super, super importante para vocês que pouquíssimas pessoas sabem. Então, o marsala é uma cor. Dependendo, ele tem várias tonalidades. Ele entra pro vinho, pro bordeaux, às vezes laranja, dependendo da tonalidade. Esse marsala, um tom mais fechado, um tom mais escuro, ele ancora um relacionamento saudável e maduro. Então, pessoas que querem construir um relacionamento saudável e maduro, entra com o marsala. Ele vai trazer toda essa energia do relacionamento maduro para vocês. A Caroline está falando que tem edredom cinza no quarto e pode-se colocar as almofadas se as almofadas forem coloridas. Exatamente. Então, temos um edredom cinza e se a gente colocar almofadas coloridas, vai equilibrar isso? Vai equilibrar isso. E aí, Caroline, cortina até o chão, tapete, tecido nesse quarto. Tecido nesse quarto. Se o teu intuito é organizar esse quarto com um propósito de relacionamento, colorido, tecido, e esse colorido com muito equilíbrio, né? Porque a gente tem que pensar o seguinte: se você forma esse quarto em algo que pode ser que um homem não se sinta confortável ali, em vez de aproximar, vai afastar. Então, quando você formar o seu quarto, você deve pensar como é que um homem se sentiria nesse ambiente? Como é que ele iria se sentir aqui? Esse questionamento é extremamente importante se você olha para os relacionamentos, tá? Então, isso é importante a gente estar atento, tá? Então, quando a gente vai posicionar essas cores, estar atento. E quando nós colocamos essas cores com propósito, é muito interessante. Ângela, conta pra mim, eu sei que você está reconstruindo o antigo relacionamento. Que cores é que você tem lá no seu quarto? Conta pra gente ver se isso está de acordo com aquilo que você quer nessa nova história de relacionamento da sua vida. É extremamente importante estar atento, então nós temos propósitos na nossa vida. E quando a gente aplica o Feng Shui, nós aplicamos esse Feng Shui com propósito. Então, quando a gente vai colocar uma cor em algum ambiente, essa cor ela tem um propósito. E quando tem um propósito, isso fica ancorado e isso traz para a sua vida. É extremamente importante estarmos atentos a isso. Então, eu falei do cinza, né? De como lidar com o cinza. E por que eu falei do cinza? Porque atualmente o cinza está extremamente usado. Então, de que forma a gente compor, né? Nós devemos compor isso. As plantas, eu falei sobre as plantas duplas, que é importante. O Feng Shui, ele sempre fala o seguinte: quer colocar uma árvore, coloque uma que dê flores e frutas, né? Então, quando a gente coloca uma cerejeira rosa, uma Manacá serra, um ipê rosa, vai estar ancorando a energia do relacionamento ali. Ângela, muito bem, você disse que não gosta do cinza. Isso é muito bom, já é muito bom. E assim segue. A Carla, luzes podem ajudar também. Lâmpadas com cores mais agradáveis. Ok, sim, luzes. Então, vamos lá. Luzes. Qual é a cor dessas luzes? Amarelas, tá? Branca traz uma frieza para os ambientes. Então, se você quer um ambiente mais aconchegante na sua casa, no seu quarto, na sua sala, cores amarelas. Elas são as ideais. As brancas deixem para ambientes como banheiro, cozinha, lavanderia. Nos outros ambientes, opte por amarelas. A Ângela falou que, nossa, Adri Simon, quanto tempo! A Adri foi minha paciente na época que eu morava em Concórdia, Santa Catarina. Isso faz um mó tempão. Adri, um grande beijo pra você. A Ângela respondeu que o quarto dela tem azul e branco. Muito bem, Ângela, são cores frias. E o que a Ângela tem que fazer com isso? Colocar muito tecido nesse quarto. Tá errado azul e branco? Não está errado se você coloca muito tecido, tá? Bastante tecido nesse quarto. Tapetes, cortina, colchas, travesseiros, almofadas. Isso vai trazer todo esse calor que o seu novo relacionamento que você está em processo de construção necessita,
tá? Aí, Diana, oi, Diana, seja bem-vinda, querida. Então, é muito importante nós estarmos atentos a isso. E a maioria das vezes, quando eu recebo, né, as plantas baixas, a gente vai muitas vezes pro guarda relacionamento, né? Atualmente, semana passada, eu atendi uma cliente de Curitiba. E olha só que interessante. No quarto do casal, isso eu já falei para vocês nos cursos que eu dou. O quarto do casal, ele deve ficar as roupas do casal. Deixa eu só ler o que a Angela respondeu. Foi depois que coloquei os objetos em par no quarto que reatei o relacionamento. Olha aí, Angela. Exatamente. Isso é um bom Feng Shui. Oi, Diana, está falando de Brasília. Mande sua pergunta, Diana, caso você tiver alguma dúvida. Eu vou voltar a falar sobre o armário. Então, eu atendi uma cliente de Curitiba na semana passada e ela me contou o quê? Que o armário que existe no quarto do casal só tem as roupas dela. As roupas do marido não estão lá. O que isso representa? Uma separação, tá? E qual é atualmente a vida dela, a história dela? O marido mora em Santa Catarina e ela em Curitiba. E é isso que nós temos que ficar atento. Então, quero ancorar a energia do relacionamento. Une essas roupas. Precisa unir essas roupas. Tem uma outra cliente que ela me contou que as roupas dela não cabiam no quarto do casal. Quando ela fez esse questionamento, no mesmo momento eu identifiquei o quê? Esse não era o questionamento. Ela quis me perguntar qual é o problema se as minhas roupas não cabem no nosso quarto. Tem algum problema? Mas eu identifiquei que conforme ela me perguntou, não era bem aquela pergunta. E aí eu falei pra ela, faça novamente a pergunta, esse não é o questionamento. Aí ela falou, é isso, as minhas roupas não cabem no quarto. Então o que isso representa? Uma separação, tá? Ela naquele momento, ela queria uma separação e não tinha coragem, quem sabe, de falar. E essa cliente que eu atendi de Curitiba semana passada, eles não querem uma separação, mas eles vivem uma separação, né? E as roupas estão separadas. E o que eu disse pra ela, você quer que esse seu marido volte para casa, volte para Curitiba, una as roupas de vocês. Coloquem as roupas de vocês no mesmo armário, além de ter passado mais algumas orientações que são importantes para ela. E aí ela vai fazer todo esse trabalho. Deixa eu ler o que a Anne perguntou. Fale sobre estampa das roupas de cama, floral, animal print e geométricas. Anne, então assim, uma informação muito importante, Anne. Eu comentei antes que é muito bacana colocar cor, né? Se você tem cores neutras e você trabalhar cor no quarto, é muito bom. Mas nós temos que lembrar que nós temos um homem que vai dormir nesse quarto. E se você quer focar o relacionamento, você precisa pensar que esse homem precisa se sentir muito bem e à vontade nesse quarto. Então, tudo aquilo que você for colocar de estampa nesse quarto, você deve se questionar. Será que meu parceiro, meu marido, meu namorado, ele se sente bem nesse quarto? É confortável para ele? É gostoso para ele estar aqui? Isso você precisa se questionar. Então, assim, pode usar? Pode usar. Com muita sabedoria. E lembrando que existe um homem ali e que ele precisa se sentir bem. Anne, se ele não se sentir bem nesse ambiente, todo quarto representa o guarda do relacionamento. Existe um afastamento. Porque se você coloca uma estampa no quarto onde não é confortável para os homens, significa que por trás disso você também existe um afastamento dos homens. É isso que eu quero que você entenda. Então, se você coloca uma estampa que gera um afastamento, significa que você cria um afastamento em relação aos homens. Então, a Anne precisa prestar atenção no que é que a Anne está colocando nesse quarto, o que é que vai colocar. E se você quer uma aproximação, olhe para o teu quarto e se pergunte como seria para um homem estar ali, tá? Isso é importante. Fica claro para ti, Anne? Me responde com um ok lá. A Ângela, unir as roupas, valeu pela dica. Sim, Ângela, temos que unir as roupas. Temos que unir. E se não cabe todas as roupas num armário só,
qual é a minha sugestão? Coloque as roupas de verão num armário, dependendo do local que vocês moram, se é muito tempo calor, deixe essas roupas de verão no armário mais próximos de vocês e as roupas de inverno no outro, mais distante, porque qual é o que as pessoas trazem? É que o armário não é tão grande para caber as roupas dos dois, todas as roupas dos dois. Então eu sugiro separar verão e inverno, ok? A Marina Oliveira está fazendo uma pergunta. Meu marido tem um closet dele e eu o meu. Devo juntar então? Sim, eu sugiro você juntar. E aí a gente tem que verificar, né? Qual é a sua história de relacionamento? Qual é a sua história de relacionamento? Por que né, estamos separados? E se você tem um foco e um olhar para o relacionamento, se você quer ancorar ainda mais esse relacionamento e trazer um relacionamento saudável, eu sugiro você unir. E como eu disse, às vezes coloca num armário todas as de verão, na outra todas as de inverno. E Diane, essa live é só para casais? Não, Diane, pode fazer o questionamento que você precisar. A Maila, Maraísa, documentos, família e outros papéis guardados no quarto. Maila, quando a gente aplica o Feng Shui na sua casa, nós devemos identificar o seguinte: nós temos guás na nossa casa, locais que nós podemos colocar os documentos ali. Então, se um dia você conseguir ter um Feng Shui aplicado na sua casa, por mim ou qualquer outro profissional, eu vou mostrar para você qual é o local que você pode guardar esses documentos. No quarto, não sugiro guardar, porque assim, às vezes pode ser coisa muito simples, às vezes pode ser só RG, certidão de nascimento dos filhos. Às vezes isso pode ser muito mais do que isso, pode ser contratos, pode ser documentos muito mais sérios. E aí eu não sugiro deixar necessariamente no quarto, tá? Existe um guá que se chama família. Nesse guá da família, onde a gente guarda todas as lembranças, todas as fotos, as imagens que a gente tem, esses documentos também podem estar ali, tá? Mas preciso identificar qual é o local na sua casa, ok? Marina, obrigada, querida, gratidão. Meu quarto tem alguns aparelhos de ginástica, isso é ruim. Marina, o que você está fazendo no seu quarto com aparelhos de ginástica? Marina, eu vou te contar uma coisa. O quarto, ele é só feito para relações sexuais e dormir. Só isso. Não coloque nada além disso. Nada. Você está indo lá somente para isso. E além desses dois propósitos do quarto, você não deve deixar nada sobre filhos no quarto. Por que a gente não coloca nada sobre filhos no nosso quarto? Porque pai e mãe não têm relação sexual, mas homem e mulher tem. Então, se você ancora a coisa dos seus filhos no seu quarto, vocês entram como pai e mãe. Isso afasta o casal. Se vocês se olham como homem e mulher, isso tem uma aproximação. Ah, mas quando a gente tem os filhos pequenos e tal. E aí, isso é uma outra situação, que é temporária. Mas depois é importante essa volta, tá? Certo? Consegui responder, Marina? Vou tirar tudo, preciso... Linda, a gente vai se ver em julho? Ai, nem sabia disso. Estou muito feliz. Sim, vem, depois você me conta, tá? Claro, você tem que tirar isso. E arrumar esse quarto de uma forma muito linda. Gratidão a você, Maila, gratidão. Então, assim, é muito importante nós estarmos atentos ao que é que nós estamos colocando. E como eu disse para vocês, perguntem-se se os parceiros de vocês se sentem confortáveis naquele ambiente. Porque nós mulheres, nós construímos ambientes muito femininos. E nós esquecemos que nós temos um homem. E se nós construímos ambientes muito femininos, esses homens não ficam em casa. Esse é um outro segredinho para vocês. Fiquem atentas a isso. Por que eles não ficam em casa? Porque eles não se sentem bem, gente. É simplesmente isso. A Lude, minha amiga Lude. E os livros podem ficar no quarto? Lude, pelo amor de Deus, Lude. Lude, lembra do cérebro reptiliano e neocórtex. Cérebro reptiliano responsável pela sexualidade. Neocórtex, aprendizados, novos conhecimentos, nem pensar. Se o quarto é para dormir e ter relações sexuais, cérebro reptiliano.
Nada de não cortes. Então, tira livros do quarto. Mas eu posso deixar guardado num armário com tampa fechada? Sim, com porta, gaveta, alguma coisa, ok, não tem problema. Mas à vista, nem pensar. Remédios, nem pensar. Livros, nem pensar, tá? Lud, me dá um ok lá se eu conseguir responder você, tá? Caroline, além dos tecidos e os objetos impares, existe algo a mais que podemos colocar para atrair um amor? Caroline. Existe. Existem várias coisas que você pode estar fazendo, tá? Uma delas é dormir do lado esquerdo da sua cama, tá? Então, porque o homem fica do lado direito. Então, quando a Caroline está deitada na cama, a Caroline fica do lado esquerdo para deixar esse espaço do lado direito livre para um homem se aproximar. Se você fica do lado direito, você não abre esse espaço para ele entrar. Tá bom? Ok? Me responde lá se eu conseguir te responder. Me avisa, ok? Lud, obrigada, querida. Lud, você aprendeu sobre cérebro reptiliano, neocórtex. Por favor, coloque isso em prática na sua vida, tá? Gente, tá uma delícia falar com vocês. Vocês têm mais alguma pergunta? Senão a gente vai finalizar a live aqui. Sim, Ângela, tira os livros, tá? Já deu 25 minutos. Caso vocês tenham mais alguma pergunta, eu respondo. Senão a gente encerra, tá bom? É um prazer estar aqui com vocês, é um prazer poder contribuir com a vida de vocês, trazendo muitas informações, ensinamentos, e eu sei que vai ajudar muito, muito, muito vocês. A Marina, moro no Chile e aqui madeira predomina nas casas, teto, móveis, tudo. Isso é ruim, excesso de madeira? É quando você fala direito e esquerdo, identifica os... Ok. Marina, então assim, a Marina tá fazendo duas perguntas, eu vou responder as duas. Ela mora no Chile e lá tem muita madeira. É ruim o excesso de madeira? Marina, eu vou te dizer uma coisa. Madeira traz muita estabilidade. Isso é bom, isso é ótimo, isso é maravilhoso. Mas estabilidade em excesso é paralisante. Então, assim, esse ano, por exemplo, por mês, eu ganho 5 mil, ano que vem eu continuo ganhando 5 mil. Entende? Aquela coisa muito estável que não sai do chão. Então, se a Marina mora numa casa com muita madeira, a Marina precisa colocar muitas plantas, muito tecido claro, muito tecido branco para trazer muita leveza nesse espaço, tá? Através das plantas e dos tecidos, as cores que você posicionar e cores neutras, vai trazer muita leveza para o teu espaço, ok? Então eu sugiro você fazer isso, certo, Marina? Em relação ao lado, né, da cama, Marina, é você deitada na cama. O seu parceiro sempre vai ficar do lado direito, ok? Só me confirma se você entendeu. A Lud, a Dani, amando tudo isso. Aí, Diana, você não tem mais espaço para guardar as coisas. Ai, Diana, não tem mais espaço para guardar as coisas? E Diana, eu não sei se essa é a resposta que pode te ajudar, mas eu vou te dizer uma coisa. Se você tem uma casa onde ela não tem mais espaço para você, você precisa sair dela, tá? A Dani, me ajudando a responder. A Ludmere, beijo, Lu. Suzana é minha outra paciente da época que eu morava lá em Santa Catarina, sua linda. Estava observando minha cama cheia de travesseiros, acho que não deixei lugar para outra pessoa. Meu Deus, Suzana, o que você está fazendo? Arruma isso, ajusta isso, deixa isso aberto para ele entrar na sua vida. Depois você me conta. A Ângela, ai, delícia de encontro, muito bom, né, Ângela? A gente se diverte pra caramba. A Dani, obrigada, Dani, pelo carinho. Ecleia, sua linda, está aqui. Marina, você está certíssima, as coisas estão assim. Posso trazer você para morar comigo? Me leva para passear aí no Chile e eu vou aplicar o Feng Shui lá na sua casa. A Sueli, adorei. Andréia, um quarto de casal com 2 portas, o que você acha? Um quarto de casal com 2 portas, o que você acha?
Andréia, 2 portas para entrar no quarto? Andréia, isso me parece muito estranho. Muitas saídas, Andréia. Uau, já me vem um monte de coisa. Saídas, Andréia, não sugiro, tá? Já me veio algumas informações aqui. Saídas, estamos saindo, tá? Ou querendo sair pela tangente. Não sugiro. Tem como trocar de quarto? Se você puder, troca de quarto, vai para um outro quarto, tá? Ou fecha essa porta, e aí uma das portas. E qual é a importância que você deve se atentar em relação a essa porta? Quando você for fechar uma porta, tem que tirar toda a estrutura que represente pela porta, tá? Batente, tudo. Não vai me fechar essa porta com um batente, algo que remeta à porta, que será uma porta bloqueada na sua vida e uma porta fechada na sua vida, é muita coisa. Ok? Andréia, conseguiu compreender? Me dá um ok aí, por favor, para ver se eu fui clara contigo. Estou amando os ameis que vocês estão mandando. Está uma delícia tudo isso. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos combinar de fazer várias outras vezes. A Carla que fica me instigando a fazer tudo isso. E é um prazer estar aqui. Eu adoro estar com vocês e conversando, tá bom? Um beijo bem grande para vocês. Nós combinamos um novo encontro com um novo tema. Tragam os temas. E aí isso fica super bacana. Aí a gente trabalha esses temas específicos como a gente está fazendo hoje. Tá bom, gente? Beijo bem grande para vocês. Qualquer coisa, mandem mensagem no meu Facebook, no meu Insta. O meu Insta é maraísa.faria. O meu Facebook é Faria Maraísa. Mandem mensagem lá, tá bom? Marina, pois pode vir, a casa é toda sua, não vale? Ok, Marina, vamos conversar sobre isso. Beijo, gente. Vamos combinar outro dia, tá? Outro dia a gente segue. Até mais, meninas. Tchau, tchau.